Todos, meus irmãos encarnados e desencarnados presentes, boa noite a todos aqueles que estão entrando. É um prazer imenso estar com vocês novamente. E hoje nós escolhemos um tema que é inclinando o coração para ouvir. Mas vamos primeiramente, irmãos, fechar os nossos olhos e vamos nos tentar ligar à casa de Hamed, a esse mentor espiritual. Vamos nos ligar aos guias espirituais, os mentores, a toda essa equipe maravilhosa que sempre nos acompanha, sempre dá o suporte para nós com sabedoria. Vamos também esquecer tudo lá fora, tudo aquilo que nos fez mal, nos prejudicou. Vamos lembrar só de amor, de paz, de afeto, enfim. Vamos, nesse momento, mentalizar a presença do nosso irmão maior, esse instrutor, Cristo Senhor Jesus, que Ele sempre nos acompanha em todos os passos. Eu gostaria de rezar também a oração que nos foi ensinada sempre, para que nós possamos entrar dentro desse contexto do Pai Nosso, que ele é muito importante, a maior oração que nos foi deixada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos, quem está entrando. Irmãos, nesse mundo tão conturbado que hoje está existindo, alguns de nós escutam vozes, escutam barulhos, sons, mas não se dignam a ouvir ao que realmente está sendo falado, discutido, indagado, perguntado. Ou seja, nós não ouvimos. Eu vou procurar nessa explanação tratar de 3 vertentes, de uma forma muito simples: a vertente filosófica, a vertente espiritual e a vertente do dia a dia. O ouvir, meus irmãos, é um processo intelectual, sobretudo exige de nós muita atenção mesmo. Muitas vezes nós não queremos ouvir o outro, viramos as costas ao que é falado e utilizamos às vezes uma sensação de desprezo de nossa parte, mostrando que nós não temos interesse naquele assunto e que o outro está dizendo para nós não é importante. O não querer ouvir, irmãos, faz parte do livre-arbítrio, mas é também uma atitude grosseira, mal educada, às vezes, de quem faz esse tipo de assistência. A natureza nos deu 2 ouvidos para ouvirmos. E também procurar falar menos, segundo Epiteto. Epiteto é do estoicismo. O saber ouvir o outro, irmãos, é mandamento. Quem ouve não fala, espera o outro se manifestar. E às vezes temos a impressão de que o ser humano deve perder ou deve prender a arte de ouvir. Às vezes ele não quer ouvir, ele prende, não quer aprender a arte de ouvir. Existe até um ditado que fala: eu vi muitos cursos de oratória no planeta e não vejo nenhum curso com o saber ouvir, de audição. Então, nós temos que saber ouvir, irmãos, porque toda a sabedoria habita o coração e não na mente. E esse coração que se inclina, que eu estou falando, ele tem que ser puro e limpo para curar tudo, na realidade.
e todo mundo e todo movimento se processa no nosso coração. Quando se ouve o coração, os antagonismos, os conflitos, as raivas, os ódios opostos, as oposições desaparecem, porque o coração não tem limites pessoais. Ele bate no início quando nós nascemos e bate finalmente quando nós iremos partir para a pátria espiritual. Dentro de nós temos dois corações. Nossa, César, puxa, isso é novidade. Não, nós temos dois corações, um físico e um espiritual. Existe até uma pessoa que fez como se fosse um desenho, se nós fôssemos traçar um círculo em volta do nosso rosto e um círculo em volta do nosso tórax, o centro estaria o coração. Esse coração físico, ele pulsa 100.000 vezes, praticamente por dia, e ergue de 6, 7 a 8 toneladas de sangue, levando desde as artérias da nossa cabeça até o calcanhar, até os calcanhares. E o coração espiritual, ele se liga às hierarquias e fraternidades brancas, fazendo com que nós cada vez mais propomos uma ascensão espiritual dentro de nós como alma e espírito. Todos sabemos que temos um átomo semente de Deus que está no nosso coração. Todos sabemos disso. E nessa altura da vida, irmãos, muitos de nós esqueceram no planeta que nós temos um átomo semente. Então, toda e qualquer emanação do coração primeiro sobe ao nascermos e depois ele se propaga pelos 5 órgãos sensoriais que nós temos, que se abrem para o mundo físico. E aí nos colocam em contato com o objeto, com coisas, com o mundo em si. E na realidade, o que acontece? Vamos lembrar que nós tivemos bebês, ou não tivemos, ou vemos bebês. Os bebês, eles aprendem ouvindo e com o tempo aprendem a falar e desaprendem o sentido da audição pura. Por quê? Porque na realidade ele só consegue falar naquilo que ele ouve do mundo, na realidade. Então, o mundo para ele é um outro contexto. E muitos de nossos conflitos, irmãos, são criados e são solucionados ou não solucionados, são duas situações, pela simples condição de nós não ouvirmos direito. Toda palavra que vem com mensagem só chega no que recebe claramente. E se essa pessoa estiver predisposta e quiser ouvir e recebê-la por inteiro. O ouvir, na realidade, precisa de qualquer um de nós atenção, disposição, atitude e empenho, irmãos. Nós temos que ter vontade de ouvir o outro, temos que envolver o coração, o intelecto, razão e ego, porque esses 5 fatores que compõem o nosso coração. Ou seja, o coração ele nos faz mexer com o intelecto e mexer também com a mente e também com a audição. Esse ouvir, irmãos, sempre deveria ser um ato nosso de amor ao próximo. Nós esquecemos disso. E ele exige muita paciência, caridade fraternal, moral. Quantas vezes nos locais mais diversos, as pessoas nos pedem para que nós possamos ouvi-los. Tem pessoas que falam assim, posso falar alguma coisa? Ou às vezes você cumprimenta uma pessoa, ela já praticamente fala da vida dela inteira para você em questão de minutos. E essas pessoas, ao falarem, e nós simplesmente o ato de ouvir, elas
podem e deveriam até sair melhores do que quando nós a vimos. Nós, em média, falamos 125 palavras por minuto e pensamos 4 vezes mais depressa, ou seja, muitas vezes nós ocasionamos entre 2 pessoas a falar mais e ouvir menos. Então, se eu falo muito, ouço menos, eu deixo de ouvir a pessoa da forma que ela deveria ser escutada. E aí não há diálogo. Vai existir 2 monólogos simultaneamente que são praticamente transmitidos, nem tão pouco recebidos pelas 2 partes e às vezes nem tão pouco entendidos também pelas 2 partes. Na realidade, nenhuma das partes desempenhou o seu papel, porque se interromperam a todo momento. Eu interrompi aquele que está falando, e sem contar as inúmeras vezes em que eu aumentei a voz, ou nós aumentamos a voz para garantir a nossa vez de falar. Isso ocorre muito dentro da família, ocorre muito dentro de uma empresa, e às vezes ocorre muito dentro de uma discussão ou pessoal, ou às vezes de conflito. Quer dizer, eu não me dou o trabalho de ouvir aquilo que o outro quer passar para mim da melhor maneira possível. O nosso coração, segundo os Espíritos, deveria ser considerado uma lanterna de luz, porque ele condensa pensamentos, ou seja, quando eu condenso, eu posso pensar assim, preciso ouvir essa pessoa, devo ouvir. Aí ele também trabalha o intelecto. Quando o intelecto está em jogo, vem assim, quando eu escuto essa pessoa, eu estou ouvindo ela realmente? Isso é o intelectualizado. E aí vem a parte da razão. Devo ouvir essas coisas que essa pessoa está falando? Aí entra o principal, que é o ego. O ego fala assim, eu não quero ouvir, não me interessa nada disso. Veja as situações que a gente passa no sentido disso. Então, toda a sabedoria, irmãos, habita o coração e não na mente. Mas esse coração que se inclina, ele deverá ser puro e limpo para curar tudo. E todo movimento se processa nesse coração. Quando nós conseguimos ouvir o nosso coração, realmente, todos os antagonismos, os conflitos, as raivas e os ódios desaparecem realmente, porque ele não tem limite mesmo, na realidade. Então, cada um de vocês pode perceber uma coisa. No cérebro, na mente pensante, está um intermediário adequado, que é quem? O coração. Esse coração, ele tem várias situações onde a gente poderia ir. Vamos dizer o seguinte, quais seriam os passos para a gente ter uma boa comunicação e esse coração entrar nesse circuito? Vamos olhar nos olhos do outro, irmãos. Primeiro passo para que a gente possa se comunicar. Vamos tentar estar presente e ficar envolvido com a pessoa que fala, focar na atenção em tudo que ela fala, esquecer os adornos. O cabelo está desse jeito, a roupa está assim, o sotaque é estranho, tatuagem. Vamos tirar isso da nossa frente, focar no outro. Não devemos nos deixar dominar por discriminações ou ter preconceitos por ideias diferentes das que temos. Deixemos o outro falar aquilo que ele precisa falar. Não devemos também interromper aquele que fala. Vamos deixar ele completar a sua ideia, a sua explanação. Vamos deixar ele tentar finalizar a conclusão do modo que ele vê as coisas, porque cada um de nós vê de uma maneira completamente diferente
devido à cultura, devido à raça, devido a projeções, devido ao nosso DNA que vem cheio de antepassados e já está provado que isso fica dentro de nós gerações, gerações, gerações. Vamos deixar que o outro conte a sua história de vida, a sua história de conflito. Mesmo que a gente tenha que ouvir, vamos usar uma parábola de Jesus, 1000 vezes. Ele fala que quem quer andar com ele 1000 vezes deve andar 2000. Então deixa a pessoa falar. Mas eu já ouvi esse assunto, deixa ela falar, ela precisa. Permita ela falar, deixe-a ficar alegre e contente por expulsar aquilo que lhe machuca. Esse que é muito importante. Deixe-a agradar, deixe ela ser acarinhada e ser feliz. Tenhamos paciência. A gente fala sempre que a paciência é a ciência da paz e vamos aceitar o silêncio do outro. Se ele também não quiser ouvir verdades, às vezes a verdade causa dor, o simples fato de você silenciar, e às vezes ele quer silenciar, ele já está te falando alguma coisa. Existem passagens espiritualistas que falam assim, falar não falando, não dizendo nada. Vamos tentar, antes de discordar, encontrarmos pontos comuns com os quais nós possamos concordar e só assim evitaremos conflitos, ódios iniciais e discórdias. A boa conversa sempre faz bem quando o respeito se faz presente de dois lados. Isso é importante. Nenhuma das partes, na real, desempenha seu papel quando se interrompe. Então, não deixemos que as palavras dos outros nos levem ao lado pessoal. Respeitemos as opiniões de todos sempre, mesmo divergentes, que podem, inclusive, às vezes nos ajudar. O maior professor nosso é aquele que diverge de nós e nos ensina. E na vida inteira nós vamos passar por situações de aprendizado desse jeito. A vida ensina. A gente fala até que são personal trainers nossos ou personal educadores nossos para que a gente possa acordar. Vamos tentar expor nossas ideias, irmãos, com calma, sem imposições, sem arrogância, com muito carinho, muito amor. Evitemos ser prolixos com o outro. Vamos ser objetivos. Não tem nada pior do que a gente começar a emaranhar o outro como uma teia de aranha e não falar a verdade. A gente precisa não causar a outra pessoa o mal. Ela quer falar. Deixe-a falar e vamos ouvir. Não vamos escutar. Ouvir é você prestar atenção. O escutar, a gente escuta barulho o tempo inteiro, em todos os lugares. Ao ouvir algo que possa ferir outras pessoas, fica na sua, não divulgue isso para ninguém. Isso é só seu, a pessoa quis comunicar isso para você. Vamos entender que quem quer falar tem como objetivo sempre ser ouvido, demais. Ele quer atenção, carinho, ele quer ser visto. A gente fala que existem aqueles que até fazem catarse conosco. E às vezes a gente ouve por uma questão de educação. E às vezes tem pessoas que precisam falar a mesma coisa para que aquilo possa sair de dentro dela e lhe fazer bem. Então, elas precisam de afeto e ser acarinhadas. Vamos ouvir de acordo com o que o instrutor Cristo falou no Sermão da Montanha. Ele disse, bem-aventurados os aflitos que serão respeitados por nós. Então, vamos tentar ouvir uma coisa, irmãos. Vamos perceber que
nós estamos testando o nosso poder ao ouvir, nosso poder de aceitação e tolerância com o próximo. Nós temos que viver e conviver com as imensas diferenças sempre. Aliás, isso é falado por todas as religiões, sem sincretismos religiosos. Todos nós temos defeitos, qualidades, preconceitos, mas também somos repletos de amor, de paz, de qualidade, de tudo. Jesus na Terra foi o intermediário do Cristo planetário. E esse Cristo planetário foi o intermediário do Cristo solar, e assim até chegar ao grande Pai, ao grande todo maior, o enigma que é Deus. Jesus foi o modelo mais viável para nós, mestre dos mestres, voltou a nós pela fraternidade para não só nos salvar, para nos mostrar o quanto nós ouvimos pouco e nós prestamos atenção naquilo que é dito. Muitos ainda no planeta Terra não querem, não suportam a palavra Jesus ou Cristo, ou ainda a Bíblia. Existem pessoas que odeiam missas, odeiam vários tipos de religiões, odeiam dogmas, rituais, enfim. Então, é muito complicado a gente tentar ensinar ao próximo o ouvir. Só que a gente tem livros, bibliotecas inteiras formadas e autores diversos de várias religiões, falando mais de 100 mil livros sobre Jesus, a sua bondade de ouvir, de escutar, de falar e colocar as palavras certas. Na realidade, irmãos, nós temos que construir uma consciência planetária forte. Nós nem temos ainda uma irmandade com essa Mãe Terra, onde nós nascemos nela e vemos esse mundo girar em torno dela. E às vezes nós não queremos ver a Mãe que nos recebe e acalenta a todos no meio do céu, que é este planeta. O nosso coração é um campo eletromagnético muito forte, é o verdadeiro caminho. E cada um de nós, irmãos, está ligado a todo o universo e podemos acessar a todas as informações dentro dele a qualquer momento. Existe o Akasha, todo mundo já deve ter ouvido falar, onde estão gravados todos e todas as informações de todos aqueles indivíduos e seres que estiveram no planeta Terra. E só quem tem acesso a eles são aqueles que passam determinado processo durante a ascensão espiritual. O ouvir com o coração significa uma postura de consciência e um estado de ser. Nós vamos se referir também ao chakra cardíaco. No coração, as ideias pessoais e apegos são transformados em saudáveis doações aos outros. Esse coração tudo ultrapassa e não se detém ante obstáculos terrestres. Pois nos obstáculos ele se fortalece e ele é o caminho para a unidade nossa e estabilizado na parte estável para nós e estabilizado pelo próprio universo. É ele, e não a mente, que tem a chave de unir tudo. Toda a síntese entre o que é abstrato e o que é relativo, irmãos, se faz pelo coração, mesmo que a gente não queira acertar isso. E as palavras, embora tendo que ouvirmos e que não foram feitas, muitas palavras delas são como raios mortais. E muitas são também o silêncio ao ouvir. O silêncio ao ouvir é o guardião da serenidade. Então, devemos ouvir quando preciso, mas falar sempre que for preciso também. O desfazer enganos e limpar raciocínios dos outros faz parte da nossa caminhada. O ouvir faz parte da mansidão do coração. E a cortesia do ouvir é o primeiro passo da caridade, junto com a gentileza. A gentileza é o segundo passo do amor.
nós temos que auxiliar em silêncio sempre, entendendo cada um na sua situação, temperando a bondade com energia e a fraternidade com justiça. A cada passo diário dado, irmãos, vamos nós também tentar ouvir. Vamos nos ouvir. Ouvir, sabe quem? A nossa alma, esse eu superior. Muitas vezes ela nos fala coisas e nós achamos que é a razão, e a alma conversando conosco. Aquele que ama, que ouve, ama o outro, e aquele que consegue compreender o que o outro está falando, está trabalhando pela via de mão dupla e não uma mão única. É muito importante. E nesse ponto, irmãos, eu gostaria de citar Nietzsche. Nietzsche foi um psicólogo muito inteligente do século XX. Ele tem um poema chamado O Deus Morto, que é o discurso do louco, onde esse louco sai na praça, na cidade, falando que Deus está morto. Então, no final de tudo que ocorre, ele fala assim: os relâmpagos e os trovões precisam de tempo. A luz e as estrelas precisam de tempo também, e as ações também. E mesmo depois de realizados, elas precisam de tempo para serem ouvidas e vistas. Então, ou seja, vamos dar um tempo para nós ouvirmos as coisas, não só escutar. Escutar, nós escutamos barulho de todos os tipos durante a nossa caminhada diária. Vamos tentar ouvir algum barulho e se fixar nele. A gente percebe que os outros barulhos, eles praticamente se dispersam nessa sopa de barulhos intensos. Por quê? Porque na realidade nós nos fixamos a um elemento só padrão para que a gente pudesse entender o que está acontecendo. Então, vamos também procurar no nosso ambiente de trabalho falar frases respeitáveis, palavras amigas, sugestões que ajudam. Vamos não só ouvir, mas vamos falar. Vamos falar coisas valiosas, vamos ouvir preleções valiosas que nos estimulem. Vamos inclinar esse nosso coração a escutar as pessoas de uma forma agradável. Porque quando nós ouvimos as pessoas, muitas coisas também vêm de Deus. Às vezes você, eu, nós somos portadores, missionários, mensageiros e instrumentos daquilo que Deus quer falar através da pessoa para você. Então, nesse interim, essas palavras nos exortam a ver a grandeza que é viver e aprender as leis. Essas leis nos falam dos planetas onde onde vivemos, fala do nosso lar e a humanidade como família. Ela nos fala também de um amor único que nos une a todos. Essas palavras indicam roteiros, caminhos para a nossa ascensão espiritual. E por vezes, irmãos, nos ensina a olhar para cima, para o horizonte, para além daquelas palavras que nós costumamos ouvir no nosso dia, mas nós não conseguimos distinguir e nem escutar a profundidade delas em nós. Com os ouvidos, irmãos, nós podemos discernir aquelas que levam à inutilidade e as que promovem a grandeza da nossa condição espiritual na Terra. Os ouvidos todo mundo possui. E achamos em toda parte ouvidos que registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários, ouvidos que se prendem a boatos, ouvidos que prendem a propostas inferiores, a normoses, a convenções,
Alguns consagram a festa, a pessimismo, ao otimismo, enfim. Tem uma passagem de Mateus que ele fala assim: se nós queremos evidenciar as possibilidades de acústica em nós, ou da própria alma, temos que estudar mais e refletir mais, ponderar e auxiliar fraternalmente. Só assim teremos os ouvidos de ouvir, comentado e falado pelo instrutor Jesus, o Cristo. Eu fico aqui imaginando, uma parada que eu dei, imaginando o instrutor Jesus no Sermão da Montanha, a maior e grandiosa plataforma do reino de Deus na Terra, na época, utilizada por ele. Ele utilizou a linguagem mística, místico-divina e ética ou ético-humana, visando a realização do ser humano e proferindo no Lago de Genezaré o Novo Testamento. Esse Novo Testamento foi a resposta mais sublime de Deus aos apelos aflitivos ou aflitos da criatura humana. O Cristo, vamos falar de Jesus primeiro. Jesus falou para mais de 5.000 pessoas numa das últimas preleções dele. Cada um daqueles que conseguiu ouvir mudou muito o seu contexto de vida. Muitos só escutaram. Aqueles que escutaram demoraram a entender a verdadeira missão do Mestre entre nós. Vamos procurar o possível escutar boas músicas também, irmãos, faz parte. O ouvir música, ele incita o espírito que está em nós a reconhecer a sua origem divina, e nós temos, e reconhecer também toda a nossa potencialidade. Vamos procurar para ouvir, dialogar mais, não reclamar. Mesmo em momentos curtos, temos que ouvir, ou na escola, ou na faculdade, ou no metrô, ou no ônibus. Vamos procurar ouvir o outro. Vamos, às vezes, sintetizar essa nossa audição com um sorriso, dando a ele a entender que nós estamos compreendendo a situação dele, dando valor a essa pessoa que veio nos procurar para falar o que ela queria falar. Tem um ditado espiritual que fala: sejamos como pássaros, que ao pousarem nos galhos das árvores, por instantes, eles sentem ceder, parece que vai quebrar, mas ao mesmo tempo eles voam. O que significa? Nós estamos ouvindo aquele irmão com bastante parcimônia, calma. Às vezes temos vontade de sair dali porque está nos enchendo a paciência com coisas que não deveríamos ouvir. Mas terminou o que o irmão fala, nós saímos dali contentes por ter ajudado um irmão e ele também porque nós demos atenção a ele. Irmãos, Deus nos deu esse mundo e também nos deu palavras para ouvirmos e falarmos. Nós não precisaríamos de palavras para dizer que ela está viva, para ouvirmos, porque ela está viva. As palavras faladas não são como um quarto vazio, uma lareira sem fogo ou um prato sem comida. Ela existe. Nesse inteirinho, às vezes a gente fala sem parar, sem perceber por vezes, e que sai do nosso chakra laríngeo. Nesse centro laríngeo habita Deus. E se não fosse para nós falarmos, nós não teríamos esse chakra. E se não fosse para nós ouvirmos, nós não teríamos 2 ouvidos para podermos perceber. Então, por causa das palavras mal colocadas ou mal faladas, às vezes nós temos mortes, suicídios, enfim, tudo que está sendo falado é importante sabermos como falar. Vamos lembrar um pouco mais do Sermão da Montanha nesse momento, quando Jesus estava falando, João Batista estava sendo morto,
e a população dolorida, mas o Cristo disse: bem-aventurados os que choram. As palavras dele foram ouvidas por aqueles que estavam indignados. Com as palavras, irmãos, eu levo ao desânimo, à angústia, à possessão, porque se eu não levo as palavras de uma forma errada, a pessoa ouve de uma forma errada. As palavras e a audição são passos além do pensamento. E por vezes nós trazemos dores nos ombros, no estômago, outros locais, fruto do quê? Do chakra laríngeo, por palavras mal faladas que nos ofenderam e nós ouvimos e nos machucou. Então nós, finalizando, nós temos que ouvir como buscadores que somos. O inaudível está no nosso âmago. Vamos inclinar nesse momento e nos vindouros, nesse coração, obrigar esse coração a ouvir mais o outro e a escutar mais corretamente. Por vezes, irmãos, temos que ter até uma terceira via em tudo. Porque duas vias existem um equilíbrio, mas eu tenho que ter uma terceira via para que eu possa ter uma regra experiente no ouvir. Não é só ouvir para lá de, ou ouvir por detrás de, ou ouvir para lá do bem e ouvir para lá do mal. É simplesmente ouvir tudo sem sincretismo de religiões, enfim, é só ouvir, irmãos, simplesmente ouvir. Há mais de 2000 anos, o verbo, que é a palavra, se fez carne. Mas o ser humano ainda não ouve, só escuta. Isso são palavras de Emmanuel. Eu finalizo aqui com não uma oração, mas uma colocação minha. Vamos ouvir mais Deus. Ele é a abertura, profundidade e maravilha. Por vezes, todos nós estamos olhando para o cume da montanha, querendo ouvi-lo. Mas nesse interim, estamos também adorando o materialismo que nos espera aqui embaixo. Nós não conseguimos ouvir aquilo que está sendo falado. E tem uma passagem que fala assim: filho, por que você não me ouve? Aí ele responde novamente: se você não me ouve, aquieta-te e saiba que eu sou teu Deus. Se volte para dentro de você e se escute mais. Observe o tempo de agora. Esse tempo não é de hesitar e nem de saber o que falar. É também o tempo de ouvir. Que Deus abençoe a todos. Namastê para todos. Foi um prazer muito grande estar com vocês, meus irmãos. Que Deus os abençoe nessa caminhada, nessa busca interior, nessa ascensão espiritual que todos tentam, todos nós estamos tentando minuto a minuto, hora a hora, dia após dia, mês após mês e a vida inteira. Não podemos desistir da nossa busca e da nossa caminhada, porque ela é aquela que nos conduzirá ao nosso crescimento espiritual de ascensão. Eu desejo a todos uma grande semana, um resto de semana, a todos aqueles que estão em casa, aqueles que estão viajando, aqueles que estão trabalhando. Que Deus os abençoe. Namastê, novamente. Muita paz. Agradeço, inclusive, ao mentor espiritual da casa, de Hamed. Graças a Deus e a Jesus.